Você ama o que você faz? Responder essa pergunta nunca foi uma tarefa fácil. E agora ficou mais difícil. Muito mais difícil. Estes são tempos de grandes desafios. É um tempo caótico. O mundo mudou. O Brasil mudou. A Bahia mudou. A nossa cidade já não é mais a mesma. As exigências aumentaram. E até a nossa forma de se reunir nas nossas igrejas está vivendo um tempo diferente. Temos falado em se reinventar. Mas como preparar uma campanha missionária num tempo tão difícil, com dificuldades enormes, medo, dúvidas, incertezas? Como envolver os nossos missionários se não podemos nos encontrar? Como mobilizar as igrejas do campo baiano se não conseguimos realizar os nossos cultos, os nossos ajuntamentos? Como despertar um maior envolvimento missionário em nossos líderes, pastores, promotores de missões? Se a gente está vivendo esse tempo de distanciamento e o nosso caloroso abraço já não é tão possível. Do ponto de vista médico, social e político, econômico, não há esperança. Não há em quem crer. O sonho parece que acabou. No entanto, sabemos que a obra missionária nasceu no coração de Deus. É Ele que lidera, que administra. Temos que olhar a obra missionária do ponto de vista do Senhor. Ele pode todas as coisas. É fundamental que aqueles que se propõem a participar dessa empreitada tenham a consciência de que foi Deus que nos chamou. E missões é uma questão de obediência. Sim, eu faço o que eu amo. Disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Eu creio que somos movidos por um Deus todo-poderoso. Eu creio que nós não somos movidos por circunstâncias, mas por Jesus, o Senhor todo-poderoso. Eu creio que nada e ninguém pode nos separar, porque quem nos uniu foi o Senhor. Eu creio que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu creio que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Eu creio que Jesus Cristo venceu a morte. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que nós vamos morar com Ele nos céus. Por isso, eu respondo, eu amo o que eu faço. E você? Ama o que você faz? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Batistas baianos, a graça e a paz. Temos ouvido as palavras do Evangelho. Tudo é possível ao que crê. E diante de todas as manifestações do poder e do amor de Jesus Cristo, nós temos declarado que cremos. Eu creio, porque creio, eu oro, porque creio, eu contribuo, porque creio, eu compartilho, porque creio, eu vou ao campo missionário. Estamos desafiando a todos os crentes
estamos desafiando a todos os batistas baianos, a cada igreja, a cada liderança, a uma mobilização que seja a maior da nossa história diante dos desafios que vivemos no tempo presente. Essa será uma campanha de fé. Movidos pela fé, nós vamos afirmar que cremos em Jesus. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio na capacitação que vem no Espírito Santo. Eu creio que Deus vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Eu creio que nós vamos avançar. Eu creio que vidas serão conquistadas. Eu creio que a igreja do Senhor vai sair fortalecida dessa crise. Movidos por fé, estamos lançando o desafio de mais uma campanha de missões estaduais. Tudo é possível ao que crê. Eu creio. E você? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu o chamado, alguém um dia ouviu
o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Ao pastor Walter, juntamente com os irmãos aí da cidade de Iraquara, graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Eu me chamo Reinaldo, eu sou pastor e estou esses dias morando aqui na cidade de Itaitê, na Chapada Diamantina. Que Deus possa abençoar todos vocês. E hoje eu convido você para refletir comigo aqui sobre ansiedade, esse tema que tem sido pertinente nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Então vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses 4:6. E essa palavra que é viva e eficaz, então abra aí para mim, por favor, para que possamos ler o texto bíblico que nos diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Oh, aleluia! São essas ações de graças diante do Senhor. Muito bom nós lermos aqui a palavra do Senhor e eu espero que ela toque na tua vida e toque também no teu coração. Vamos fazer aqui uma breve introdução e veremos que somos desafiados a conviver nessa situação de pandemia em que já faz algum tempo que estão presentes aí essas notícias na TV, no rádio, na internet, então em vários meios de comunicação que são vinculados a essas notícias, em que mostra em que nós precisamos de um desafio muito grande para vencermos esse problema da pandemia. E todos esses dias nós temos as informações de boletins epidemiológicos sobre casos confirmados, casos suspeitos, números de mortos, curados e assim segue. E aí nós estamos nessa pressa, por conta da pandemia, de obtermos logo, para resolvermos esse problema, a procura de uma vacina. Queremos que a vacina venha logo, nos apresse para o próximo mês, já esteja pronta até mesmo a terceira fase, para que eu possa resolver esse problema. E isso pode gerar na minha vida ansiedade. E é neste cenário que nós precisamos aprender a como lidar com essas preocupações e até mesmo com ansiedade. E o apóstolo Paulo nos apresenta aqui no texto em que nós lemos, de que nós poderemos vencer essa ansiedade. Então vamos agora estudarmos quais são as causas dessa ansiedade. São inúmeras causas da ansiedade, mas nós estudaremos apenas 3, que eu acho que são suficientes para obtermos assim uma visão geral desse problema. E a primeira causa é a apreensão quanto ao futuro, porque nós não conhecemos o futuro. A pandemia parou os nossos sonhos, parou os nossos projetos, parou praticamente quase que a nossa vida. E eu preciso agora recuperar tudo isso. Mas eu preciso recuperar não de uma forma ansiosa, mas também de uma forma mais equilibrada. Porque a ansiedade, de certa forma, vai me trazer muita insegurança. E eu separei um versículo bíblico em Mateus 6:27, em que nos diz o seguinte, o texto bíblico: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O ansioso, ele não produz. O ansioso não vai te trazer lucro, não vai te trazer benefícios.
E em Mateus 6,34, o texto mais à frente nos diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E a palavra do Senhor é bastante clara: não vos inquieteis. A inquietação me traz o mal. Se eu me inquietar, não vai me trazer benefício algum. Viva um dia de cada vez. Deixe o amanhã para o amanhã. E tenha certeza de que o Senhor, a quem você serve, tem um cuidado especial da sua vida. Amém? E a segunda causa da ansiedade é a apreensão quanto às nossas necessidades. Eu fico com muita apreensão dessas muitas necessidades em que eu tenho, em que Paulo vai nos ajudar a compreender isso lá no Sermão do Monte. Eu separei o versículo bíblico aqui, Mateus 6, 25, que nos diz o seguinte, para embasar o nosso tema: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui, a palavra do Senhor deixa bastante claro de que a minha preocupação, a minha apreensão quanto à minha necessidade, eu preciso colocar isso diante de Deus. O mais importante não era o comer, não era o beber, não é fazer absolutamente nada disso, porque o Senhor, Ele cuida da minha vida. E outro versículo bíblico importantíssimo que vai nos basear e nos deixar bastante claro essa ideia está em Salmo 127, 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente que granjeastes, aos seus amados, ele dá o quanto dormem. Aleluias! Então, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não trabalhar pela nossa vida, de que adianta? Então, é Deus que está trabalhando pela nossa vida, Ele que está cuidando da nossa vida, da nossa casa, da nossa existência, dos nossos problemas, cuidando de tudo aquilo que eu tenho. Então, saiba que o Senhor, Ele vai suprir a tua necessidade, meu irmão e minha irmã. E a terceira causa da ansiedade é a apreensão diante das dificuldades. Dificuldades todos nós passamos. E em determinados momentos, podemos dizer assim, da vida, enfrentamos muitos problemas. Problemas até mesmo colossais. E que a maioria das pessoas pensam que os problemas são maiores até mesmo do que a nossa fé. E está difícil até mesmo, quem sabe, um dos problemas que nós estamos vendo agora é este. Está difícil até segurar nessa pandemia essas crianças, tanta criança que nós temos em casa. Como tem sido difícil. E os adolescentes que passam o tempo todo no celular. Difícil segurar os adolescentes. E os jovens, apreensivos quanto aos seus planos que foram frustrados, o vestibular que eu não consegui dar continuidade, os meus estudos não consegui dar essa continuidade, então frustrei nos meus planos. E as pessoas mais maduras, elas têm um duplo cuidado, ela cuida de si e também cuida dos outros, isso gera uma apreensão muito grande. E hoje a pandemia, ela está em todo lugar, em todos os momentos, em todas as cidades, o mundo todo está envolvido com isso, e faz com que a nossa população fique em casa, quem sabe assim, preocupada, presa. E em João 16,33 nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esse tema, quando nos diz o seguinte:
E disse Jesus: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Oh, amém, aleluias. É o Senhor falando para as nossas vidas de que no mundo nós teremos todo tipo de aflição. Nós temos a pandemia, nós temos esse momento difícil que nos cerca. Mas Ele está dizendo assim, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu e você também vai vencer. Amém? Em nome dEle. Então nós vimos aqui as causas da ansiedade e agora como lutar contra esta ansiedade. E Paulo sabia que a ansiedade é uma inimiga que ronda constantemente a vida de um cristão. E não há lugar à ansiedade. Vamos ver agora no verso 6, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu preciso não andar. Andar passa-nos a ideia de que eu estou constantemente ansioso, o tempo todo ansioso. E eu não posso estar assim o tempo todo. E a ansiedade ocupa-se com algo de antecipadamente, que eu tenho antecipadamente. A ansiedade também é uma preocupação que me faz me angustiar, eu tenho angústia da minha vida e é um problema que traz para a minha vida um mal-estar muito grande. E em Mateus 6:34, o texto nos diz assim, não vos inquieteis, eu preciso me acalmar. Eu não posso ter uma vida inquieta, na varanda da minha casa, está na minha sala, eu vou para a cozinha, eu vou para lá, vou para cá, fico inquieto com todos os temas, com tudo, todas as coisas, eu já levanto, já vou me preocupar com tanta coisa, com tudo, com todas as coisas. Eu preciso agora me acalmar, me aquietar, porque o Senhor é Deus na minha vida. Amém? Outra coisa que eu preciso fazer é tirar o foco do problema e mantê-lo na mão de Deus. Quando um problema chega, às vezes, ele nos envolve de tal maneira que não conseguimos racionar lucidamente e não conseguimos orar com clareza de forma a ficarmos assim totalmente envolvidos pelo problema. E Filipenses 1, versículo 12, nos diz o seguinte: quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes atribuído para o progresso do Evangelho. Aqui Paulo, ele está nos dizendo o seguinte, de que ele passou tantos problemas lá na prisão, passou tantos problemas preso, e mesmo estando preso, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a direção de Deus. Mesmo preso, estava ali pregando o Evangelho, estava fazendo com que o Evangelho tivesse aquele progresso, o Evangelho fosse adiante, fosse avante. E em Efésios 4:1, a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus irmãos e amados, muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Eu preciso tirar o foco do problema da ansiedade e me manter firme no Senhor, porque a minha alegria está tão somente no Senhor. E no texto um pouco mais adiante de Filipenses 4, eu queria ler do 11 ao 13 para nos mostrar o que nós vamos aprender com essa situação. E o texto nos diz assim, o 11: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias,
já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que vai nos fortalecer diante de todas as situações. Então, diante de todos os problemas, eu não posso perder o foco. Eu preciso agora mudar esse foco, mudar a minha situação e manter a minha vida diante de Deus. Outra coisa importante também é quando a situação está adversa. Meu irmão, minha irmã, descanse tão somente em Deus. Descanse em Deus. E eu separei um versículo bíblico que eu amo esses versículos que estão lá em Mateus 11, de 28 a 30. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Igreja do Senhor, você que está cansado, você que está lutando contra esta ansiedade, lutando contra esses momentos difíceis, descanse no Senhor. Coloca a tua vida diante de Deus nesse instante, porque agora só Ele que vai te fortalecer. Só Ele que vai segurar esse problema, segurar esta circunstância, porque o Senhor tem capacidade de fazer isso e Ele vai fazer isso pelo seu nome. Amém? Já vimos as causas, como lutar contra, e agora quais são essas armas em que anulam os efeitos da ansiedade. A primeira delas, nós já estamos já perto de encerrar, a primeira delas é a oração. E no verso 6 nos diz o seguinte: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então é através da oração que eu vou vencer este momento de pressão, de ansiedade, de tentar ver o futuro antes de que esse futuro apareça. Então eu preciso orar diante do Senhor. Eu preciso estar contrito diante do Senhor. Eu preciso colocar o meu joelho diante do Senhor. Eu preciso gastar tempo na oração. Eu preciso gastar tempo na presença do Senhor. E se eu fizer isso, eu vou estar anulando esses efeitos da ansiedade na minha vida. Então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Uma outra arma que eu preciso ter é a gratidão. Eu preciso agradecer a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu sou. Eu sei que muitas pessoas já faleceram. Muitas pessoas perderam os seus entes queridos. Mas, irmãos, nós estamos vivos e precisamos agradecer a Deus pelo que eu tenho, pelo sonho que eu tenho ainda a realizar, a concretizar. Por mais que você esteja com sua família presa, podemos dizer assim, numa casa, mas eu preciso agradecer a Deus. Tão somente agradecer a Deus porque eu estou vivo. Quando passar a pandemia, eu estarei aqui lutando pela minha família, lutando pela minha vida e também pedindo a Deus para que abençoe outras famílias com que perderam os seus entes queridos. E uma outra arma, a última, é de que eu preciso estar com os meus pensamentos saudáveis. E no verso 8 do texto nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, algum louvor existe, seja nisso se ocupe o vosso pensamento. Pronto.
estar aqui. O resumo de tudo isso que nós colocamos aqui. Então, substitua, tão somente substitua esse momento de pandemia, esse momento de preocupação, esse momento de agitação que você está vivendo agora, se ocupe agora com a palavra do Senhor. Tenha bons pensamentos, substitua aqueles pensamentos ruins e negativos, até de futuros assim frustrados, e substitua agora por pensamentos positivos que está aqui na palavra do Senhor. Então leia a palavra do Senhor. Leia essa palavra que muda a vida, que mudou a tua vida, que vai mudar a vida de muita gente. Então leia a palavra, pense em coisas boas, comece a fluir coisas boas de dentro do teu coração. Eu tenho certeza que você vai vencer. Amém? Então, nesta reflexão, nós vimos as causas, como lutar, e as armas que anulam os efeitos. E eu espero que nós tenhamos aprendido a obter a vitória sobre a ansiedade. E o desafio é aprender a viver um dia de cada vez. E deixo para os irmãos Isaías 41, 9 e 10, que o texto do Senhor nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e te chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem te disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que nesse momento Deus possa te abençoar. Que o próprio Senhor está dizendo para que você não tema, porque Ele é contigo. Não te assombre de maneira nenhuma, porque eu sou o teu Deus. E a própria palavra do Senhor diz assim, eu te fortaleço e eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, pastor Walter, a tua igreja, que o Senhor abençoe todos nós e a todos vocês. Um grande abraço diante do Senhor. E todos vocês já são vencedores. Amém?